canal Binho 10, continuando o assunto da live anterior com o nosso irmão Hugo. Então, pode continuar, Hugo, ali de onde tu parou, da parte do avistamento, da tua experiência com... O que tu quer falar aí pra gente? Pode. Ah, sim, não, beleza. Não me recordo onde que eu parei lá. Foi na parte do livro, né? Questão do tempo, né? Pode, pode, pode contar de novo a história desde o início. Tu que Ah, sim, sabe. não, tranquilo. Então, a minha experiência foi o seguinte, eu estava ajoelhado na área, no escuro, orando, assim, questionando Deus sobre todas as coisas e tal. E lá pelas 4 horas da manhã apareceu esse ser iluminado, como eu tinha falado, né? Uns 4 metros de altura na minha frente. Mas, Hugo, A deixa eu questão só, que... perdoa te Sim, pode falar. interromper. É o seguinte, você estava dormindo, no meio do sono, você meio que acordou e foi orar, ou você estava, assim, bem consciente, igual eu estou falando com você agora, você foi lá, simplesmente começou a orar, como que foi? Conta, você estava Ah, sim. sozinho, o que que deu na sua cabeça, assim? Vamos do início aí. Eu estava sofrendo, né? Certo, Eu voltar para casa da minha mãe, estava bem decepcionado mesmo com a vida. E certo. eu voltei, eu comecei a questionar, né, Deus. Eu estava fazendo, sem saber, né, um jejum assim, porque sofrendo. E começando, eu estava alimentando só de leite de soja. E eu comecei a questionar nessa determinada noite, eu não me lembro o dia especialmente, mas isso já tem 20 anos, tá? 22 anos agora, exatamente. E parece que foi ontem, viu? Coisa assim, de louco, né? Parece que muito tempo, mas foi um pulo, assim. Então você era criança? Não, eu já tinha meus 21. Eu já tinha meus Ah, tá, 20, então você tem 40 já. 20 anos. Eu tinha meus 20 anos. Ia fazer 20 anos. Tava com 19 para 20. Então você está com 40. Tô com 39 ainda, vou fazer 40. Ah, Tava para meus 19 e para os 20. Então, o que acontece? Já tem 20 anos, isso mesmo. Vai fazer 21 anos essa experiência aí. Então, o que aconteceu, né? Eu tava questionando o Criador, né? Falei, pai, se você existe mesmo, por que que tu permite tantas as coisas acontecerem assim, coisas ruins, né? Até mesmo com crianças, por que que tu vê, tá tudo na sua cara, e comecei a bater no chão ali, furioso, e sabe, e comecei a questionar ele, falei assim, você é Deus mesmo, você responde, véio. Você tá vendo as coisas e não faz nada? Comecei a perguntar a ele qual que é a igreja certa, qual que é a religião correta, tem tantas no mundo, e se ele estava aí mesmo, por que que ele permitia, mas eu sabia que ele estava lá, porque se o mal existe, o bem tem que existir também. E comecei a questionar ele, sabe? Me fala, me fala. Pessoal, eu sei que, tipo assim, lá para as 3 e pouquinho, 4 horas da manhã, assim, mais ou menos, eu tava já de joelho, meu joelho já tava doendo, sabe o que que era? Doendo mesmo. E assim, já eu estava acordado quando eu comecei a questionar, mas eu já estava meio sonolento, já querendo ir dormir, né? Então apareceu esse ser na minha frente, depois de tanto falar, né? Questionar ali, esse ser de 4 metros apareceu na minha frente. Eu de joelho não me espantei, não sei por quê. Mas mas ele você apareceu estava dormindo, Hugo? Você estava no meio de um sono, tipo assim, você começou a pegar no sono, e aí você acordou no meio do sono e você ficou entre, mais ou menos, entre o sonho e a realidade. Tipo uma paralisia do sono, mais ou menos. Ô, Rick, eu posso te dizer que sim, eu tipo uma paralisia do sono, porque realmente eu estava com muito sono, porque é como se algo me fizesse, sabe, perder a noção naquele exato momento. Então eu não, Certo. não te afirmar com clareza que eu estava dormindo e nem posso te falar que eu estava acordado. Então, assim, não, para te falar, ser sincero, eu não me lembro. Um meio Porque, termo, né? eu não me lembro, mas vou terminar, vocês vão entender. Tanto é que, tipo assim, uma coisa que estava no meu domínio, mas então ele me mostrou coisas que iam acontecer em 20 anos, e eu entrava naquelas páginas do livro e via cada detalhe, sabe? E como se as coisas das páginas do livro tivessem vida, né? E
e acontecesse uma longa história em cada página. E ele passou na velocidade de uns 5 segundos, assim, ó, vai acontecer isso, isso, isso e isso, e fechou o livro e sumiu. Sumiu, assim, foi aonde, né? Foi aonde que eu despertei e falei assim, eu devo estar dormindo. Aí eu levantei e fui dormir. Só que não acabou por aí, viu? Não acabou por aí. Eu fui dormir. E eu, quando eu acordei, é como se eu não me lembrasse mais daquela visão. E o que que aconteceu? Gente, eu tava sentindo uma sensação maravilhosa. Você não tem noção, não. As pessoas que falam que estão cheias do Espírito, né, nas igrejas aí, eu acho que elas ainda não receberam essa sensação, porque é muito maravilhoso. É totalmente diferente do que eu vejo hoje em dia. Vamos dizer, o mover do Espírito Santo mesmo, né? Eu não estou julgando, porque só não entendo, que, como Paulo diz, né, que está cheio do Espírito é estação mesmo, né? Está mais para ação do que para embriagado. Por isso que ele fala, cheios do Espírito, não do vinho, né? É como ele fizer essa comparação, que está cheio do Espírito Santo a estação. E depois disso, gente, voltando, retornando aqui ao assunto, eu acordei, gente, eu não andava, não, eu voava. Eu voava, é como se eu tivesse o Todo-Poderoso. Vocês já viram a série Dragon Ball Z, né? Como se eu tivesse Super Saiyajin, né? Coisa maravilhosa. Ah, sei. Sabe? É como se eu estivesse envolto de um poder maravilhoso. E eu não via tristeza. Onde eu olhava assim, eu via a solução. Eu estava com a solução, sabe? O poder estava comigo. Eu não era nada, mas o poder estava comigo. Era uma coisa maravilhosa. E depois disso, as Impressionante. coisas foram acontecendo da mesma maneira que aconteceu, que o anjo me mostrou no livro, sabe? Na hora que É. aconteceu, eu falei, nossa, eu já vi isso. Nossa, aconteceu isso. Sabe, da mesma maneirinha que quando ele me descreveu. E alguns, assim, depois de uns 15 anos que eu parei assim, gente, eu arrupiei, eu parei assim, eu falei, uai, peraí, o fator tempo para Deus não existe, porque depois que eu fui raciocinar, que ele me mostrou em 5 segundos, coisa de 20 anos, eu falei, gente, como que eu demorei tanto para entender isso? E daí se fala, né? Pai é coisa maravilhosa, gente. É por isso que eu penso assim, as pessoas não param por um segundo para pensar se o mal existe. Hugo, tu acredita então que a Terra é plana? Quem tá falando aí é o. Tu acredita que a Terra é plana? Sim, eu acredito que a Terra Vinho. até Vinho. quando Binho, ô Binho, foi mal. Quando se fala Terra plana, o pessoal já tem Oi, aquela fala. imagem de uma pizza, né? Uma pizza que vem na primeira imagem que vem na mente das pessoas é a pizza chata ali, mas não é. As águas são planas, né? A Terra ser plana mesmo é muito complicado, porque tem terrenos, né? Acidentados, serras, montes, né? Tem montanha, então Montanhas. não é o nome plana, assim como esfera. Ela não é uma esfera, porque uma esfera ela teria que ser de cristal liso, sabe? Sim, Vidro. sim, é Ela circular, não poderia ela é ter relevo, certo? Mas o que a gente acredita é que assim, ela Então, de plana, a gente norte, está de sul a falando sul, das né? águas, né? Do De sul a formato. sul. De sul a sul, o horizonte tem sempre o mesmo ângulo, ele Não nunca curva. tomba. Não O curva. chão O chão não curva, não tomba, é não que fica assim, ó, a redondo Terra nunca, plana jamais. ela não foi feita uma. Isso, o chão não curva, é bem isso. O chão não curva. O horizonte, ele O é E chão aí, não sempre o curva mesmo porque ângulo, a de sul a borda. sul. Vamos ouvir o no Macau aí, ô Rick. Boa noite no Macau. Boa noite, gente. Vocês estão bem? Como é que Boa vocês estão? noite no Macau. Boa noite. Tá ouvindo com lag, Bin? Certo? É o teu parça aí, Estamos Binho, lá ouvindo. do Isaías, lá. Isso, a gente se tromba direto lá. E aí, Rick? Terrafitismo. É o Hugo, eu não conheço. Prazer, Hugo. opa, prazer. Tamo junto. Tô só ouvindo vocês aí.
Ah, tranquilo. Eu tava no grupo do pai do Messias, do Ed lá, e o pessoal mandou o link lá. O Ed eu conheci pelo Telegram, né? O Ed, no começo, eu bati de frente demais com ele. Eu falei assim, como assim, Ed? Eu tenho uma Uhum. experiência vívida com Deus, mas depois eu fui entender, sabe, eu parei, falei assim, gente, esse cara não tá louco. Falei, tem alguma coerência. Comecei, sabe, estudar ali, questionar e tal, e falei, Ah, não, o Rick da realmente. TP é o Ed. Não, o Ed é o grupo do pai do Messias lá, mas é Ah, é outra aquele que tava participando da live com os caras lá, né? Que estavam falando eu do Antigo acredito que Testamento. isso. Isso. Tá, sei qual que é. Pessoal, então, voltando eu não sei se alguém quer falar aí, eu tô com um assunto de pauta aqui, mas não tô. Se alguém quiser falar, pode falar. Não, fala aí Continuar, que você pode tava falando do continuar. Ed. Você tava falando do Ed aí. Não, tranquilo. Voltando ao assunto Terra plana aqui, né? Sabe que eu Tu tava já falando fiz. do. Que Se planas são as o, aves. Porque assim, Fala. o no Macau é Globo, é globista, entendeu? Eu Ah, sou. sim, sim, tranquilo. se ele quiser É, fazer alguma consideração aí numa calça, se quiser conversar Eu não alguma coisa, falar entendi alguma coisa, direito, ô, fica à Rick. vontade. Eu não entendi direito. Eu vi que vocês falaram tipo que a água não curva e que a terra não curva, alguma coisa assim? Sim, que a Terra é plana, ela vai ter relevo, certo? Então, Uhum. é como se fosse uma tábua, né? Uma tábua a gente seria em 2D, por exemplo. A gente não é 2D, a gente tem profundidade, altura, mas a gente não enxerga essa tal de curvatura da Terra, certo? Não tem uma experiência de globo. A gente não tem essa experiência de globo, né? De horizonte com variação de ângulo. Tipo, o horizonte vai curvando, tombando, cada lugar ele vai mudar, né? Ele é sempre o mesmo, de norte a sul, o mesmo ângulo, né? Independente Então, dos Rick, montes e tal. ele vai ser fixo para você, principalmente porque a sua altura também não se modifica. Se você pegar, por exemplo, que nem o Edu fez o sistemático e usar um drone, que você vai subir a altitude do seu ponto de vista, você vai ver uma mudança do horizonte. Mas é isso, são essas coisas pequenas. O que eu vejo é assim, vocês querem muito uma resposta objetiva que vocês possam ter pessoalmente, né, vocês mesmos conseguirem enxergar aquilo, mas isso acaba deixando de fora também a proporção que a gente tem do nosso tamanho em relação à Terra. E todo o céu que se observa, ele só pode ser explicado com o formato de uma Terra redonda. Esse é o problema. Não tem nada no céu que a gente observa hoje que consiga ser explicado se tudo fosse uma reta só, entendeu? Se fosse tudo plano. Como assim, ó, no Macau? Porque Imagina assim, assim, Rinho, ó, você pega um o princípio que eu básico. entendo Pode falar. do céu é que assim, mas é como tu falou, se a Terra é tão grande, a gente veria é, ele plano. E como ela é plana, a gente vê arcado, tá entendendo? É o contrário, certo? Não, então, é que você não tá querendo. Imagina assim, o que eu tô falando pra você é, se a gente pegar um céu, vamos simular as estrelas aí, fazer como se fosse um mapa, né, das constelações e deixar ele impresso numa folha. Se a gente pegasse um globo e colocasse com relação ao que a gente tem do mapa estelar e uma Terra plana observando, não ia ter como você posicionar os palitinhos ali, indicando por que as pessoas estão conseguindo enxergar aquilo ao mesmo tempo, entendeu? Porque esses céus eles vão se manifestar de uma maneira diferente. Em um você está olhando de uma base plana, que é tipo de uma mesa, e do outro você está olhando de um globo. Então esse céu sim ele vai mudar. E você só tem como explicar o que a gente vê, que é um polo sul, um polo norte, entendeu? A Polaris, a Cruzeiro do Sul representando esse giro celeste que a gente tem, os sóis da meia-noite que a gente tem dos dois lados. Só dá para explicar isso de um globo, entendeu? Uma Terra plana Não, não tem como. claro que tem, cara. Então, Rick, mas é isso, então. Eu preciso de uma explicação do sol da meia-noite que a gente tem na Antártica. Por exemplo, se numa rua plana, você não vai ver o fim dela, entendeu? Você não vai ver o poste que está no fim lá. Ele é alto e tal, mas você não vai ver. A mesma Ah, coisa das estrelas. perspectiva, né? Você está falando de É. perspectiva, que ele Tudo vai abaixo. sumir.
tudo abaixa no horizonte. Às vezes você pegar uma pipa assim, ela vai abaixar. Tudo vai abaixar. Independe se tem curva ou não, né? Tem uma refração, né, nessa questão aí. Também, refração, né? Aqui onde eu moro, aqui é bem, vamos dizer assim, bem elevado na questão geográfica, assim. Tanto é que venta mais aqui. Eu consigo ver as estrelas, um céu mais limpo aqui, entendeu? Então eu acompanho. Tem 7 anos que eu moro aqui. Bem próximo a Goiânia. Eu sou de Goiânia, mas é bem próximo a Goiânia. Então, assim, eu acompanho todos os anos as constelações ali, o Cruzeiro do Sul, vou acompanhando o ritmo dele, através das horas e tudo, vou acompanhando. Percebo que em determinado, né, período, a cada 4 em 4 meses, dá uma mudança no horário deles passarem, mas o local que eles passam é o mesmo, É o não mesmo, muda. né? Exatamente. Numa terra que está voando, é impossível isso, né? Aqui também eu tenho uma estrela que eu vejo sempre na janela do meu quarto, mas eu sempre clareou o céu, ela tá lá, cara, mas assim, não dá outra. Clareou o céu, ela tá lá. Desde que eu me conheço por gente, ela tá sempre lá. Nunca mudou o céu. Justamente, isso mesmo. Então, assim, não é que a Terra plana tem os fundamentos, né? É quase que tudo empírico, né, gente? Não é questão de ciência, é quase que tudo, tá? Porque tem muita coisa cientificamente na Terra plana faz muito mais sentido do que na Terra globo. Eu digo por questões assim, né? A água não tem nem como falar, né? Terra plana, 100%. Eu era globalista, defendia o globo até, né? Falei, gente, mas depois eu comecei a questionar. O mais difícil para mim, eu concordo, assim, até com os globalistas, né, assim, não estou desrespeitando ninguém, né? Por favor, né, gente? Até porque eu já pensei dessa forma. O mais difícil foi compreender o movimento do Sol, tá? E hoje eu vejo por uma outra perspectiva, gente. É um negócio muito louco. Quando você abre a mente para conhecer esse assunto, assim, você questionar, quando você começa a questionar, você começa a abrir mais o seu leque de possibilidades que podem, sabe? Porque quando a gente fecha naquele entendimento ali de que a Terra está girando, né? A 66 km por hora ali e tal, durante sabe? Esses pensamentos gravados assim que nos passaram desde criança, cara, beleza, tudo se encaixa, mas para tudo se encaixar tem que existir a gravidade. Vocês podem perceber isso. Se não existir a gravidade, acabou. Aí eu penso, é o mesmo pessoal que colocou, sabe, a evolução do homem através do macaco, né? Porque para poder montar a teoria globo, né, tem que haver o Big Bang. Você entende? Tira o crédito de Deus. Então, assim, aí vem aquela história, Terra plana sem Bíblia não existe. Não, tem, igual eu falei, cientificamente algumas coisas na Terra plana fazem 100% sentido mais do que no globo. Porque o globo precisa de ter fé para poder acreditar na gravidade, que é assim, uma grandeza, vamos dizer assim, que imaginária, né? Que seletiva. Ela puxa algumas coisas para baixo, né? Para a Terra, mas ela não tem capacidade de puxar o vapor d'água, ela não tem capacidade de puxar um gás nobre. Então se trata de gravidade, se trata de densidade de matérias, né? E assim, vai fazendo muito mais sentido quando você começa a olhar da perspectiva da lógica ou sabe, da tese terra plana do que na Terra globo. Assim, sabe, tudo se encaixa, tudo tem seu local, os rios sempre têm seus cursos. Aí o pessoal, mas rio sobe. Não, você já ouviu falar em chuva, meu amigo? Sabe? O Criador fez tudo perfeito, cara. Tudo se reciclando, tudo, sabe? A maré, já não sei se vocês já viram, na Terra plana faz muito mais sentido a influência da Lua, né? E nas marés, no globo, cara, no globo, imagina uma bola, sabe, com um mar gigantesco ali, sabe, Colado na girando. descida, né? Só o rio escorre na descida do globo, né? Não, Mas tudo o mar bem, mas fica vamos colado. pensar aqui. Tá lá, não, você tá falando do sol da meia-noite aí, depois nós vamos entrar nesse assunto, talvez.
Mas pensa na questão da água. Que o mar tá Macau quer girando. compartilhar uma tela aqui. Ah, sim, pode ficar Sim, mas tranquilo. deixa eu só responder Engraçado. o dessas coisas que ele falou. Realmente, a densidade e a gravidade estão sempre atuando, Hugo. Na hora que você chega para mim e fala que gases nobres a gravidade não consegue segurar, é muito pelo contrário. É que, na verdade, tem alguma coisa descendo enquanto esses gases estão subindo. Por exemplo, esse vapor de água, para ele estar subindo, você concorda comigo que tem ar descendo. Tá tendo uma troca ali. O que significa? Essa gravidade ela não deixa de atuar em nenhum desses corpos. A grande questão é que a densidade também vai fazer diferença para como eles se comportam no meio. Isso seja qualquer meio, seja no oceano, seja no ar, entende? Sim, faria O que sentido. é a gravidade? A gravidade é o quê? Uma partícula, é uma Atração entre onda, massas. é uma Atração dobra no espaço-tempo? Ô, Rick, na verdade não faz diferença se ela é onda, se ela é partícula. O que interessa é como ela atua, e ela é a atração entre massas. Não, mas na ciência você tem que provar a matéria do elemento para que aquilo exista. Eu não posso basear numa coisa que eu não posso ver, enxergar, reproduzir, né? Só fé. Então, ninguém definiu Mas a se é gente uma consegue onda, uma reproduzir a atração partícula. entre massas. Não, claro que não. Massa treina massa, cara. Não, existem teorias, Rick, mas é isso. Imagina assim, a gente tem um fenômeno natural, ponto. Esse fenômeno acontece quando você solta um objeto sólido, você vai reparar que ele tem uma aceleração em direção ao chão. Diferente de, se você pegar, por exemplo, um balão de hélio, só para dar o exemplo pro Hugo, que ele estava falando dos gases nobres e tal. Se você pegar um galão de hélio e soltar, você tem uma noção se ele acelera ou se ele continua com uma velocidade constante? Porque faz diferença. O peso... Se eu solto para baixo e ele acelera, tem um motivo para ele acelerar. E se eu solto para cima e ele não acelera... mas é porque... Claro, mas é porque a resistência do ar é irrelevante quando o peso é muito grande. O ar não segura o peso, então é lógico que ele vai acelerar. Quanto mais pesado for... Agora, se você soltar uma folha de papel, a folha de papel, por exemplo, vai cair lento, porque o ar, a densidade do ar é grande em relação à folha. Eu entendi, então não tem nada a ver com gravidade. Só que daí você tem que entender que assim, se eu solto um tijolo, por exemplo, de um prédio, você concorda comigo que a gente consegue calcular a aceleração dele em direção ao chão e também tem a resistência do ar? Sim, mas é por causa do peso dele em relação à resistência do ar, não tem nada a ver com gravidade. Exatamente. É filho da gravidade. Não, mas daí, e esse balão, por que ele não acelera a 9,8 metros por segundo ao quadrado subindo? O que acontece? O que está acontecendo quando esse balão sobe? Por que o balão... então você acredita que a gravidade ela não está segurando o balão, é isso? Não, foi o que eu falei, eu comecei falando para vocês, Rick, para ter o balão subindo, alguma coisa está descendo. Agora eu estou perguntando para vocês por que só a aceleração para baixo, em direção ao chão, é de 9,8 metros por segundo. Não, por exemplo, um foguete ele acelera para cima, vencendo o ar. Mas ele tem propulsão, Rick, eu estou falando de manifestações naturais, tipo um balão de hélio. Sim, mas na física é força vencendo força. Por exemplo, eu tenho um balde. Esse balde, se eu colocar uma bomba nele, a matéria do balde é muito mais densa do que o ar, concorda? Não vai subir sozinho. Mas se a pressão atmosférica que eu colocar lá dentro for maior, ele sobe, ele vence o ar. E ele acelera, igual você falou. Então é força vencendo força. Isso, mas é isso que eu quero entender. Por quê? Quando um balão sobe, que a gente solta um balão de Porque não tem pressão suficiente. A pressão não é... Por causa da densidade do meio também. O ar que está em volta também faz diferença nisso. Não, daí tu tá provando... Tu acabou de provar a densidade invertida, né? Acabou de provar a densidade invertida, o Eric. Eu não entendo muito esse conceito de densidade invertida, porque ninguém me explicou. Eu conheço a densidade normal. Densidade normal é normalmente busca o equilíbrio, que está mais denso está sempre embaixo. É por isso que... Uma densidade invertida, então, é o menos denso está embaixo? Seria uma prova da densidade... Sim. É assim, o menos denso procura o mais denso. O menos denso procura o mais denso. Isso, o menos denso sempre se acomoda no mais denso. Então, por exemplo, qualquer objeto que é mais denso que o ar, ele vai se acomodar no mais denso que é o solo, e o inverso também. Se ele for menos denso que o ar, ele sobe e se acomoda no mais denso, que são as nuvens. É sempre isso que é observado. Então, pessoal... Você está tentando tirar totalmente a matemática da conta e indicar como se densidade fosse uma força. Não, mas a matemática não prova nada, cara. Ela explica só o fenômeno. Não, mas você acabou de perguntar para mim qual é a força da gravidade, só que eu pergunto para você qual é a força da densidade. Então, o que faz esses objetos mexerem? É a mesma dúvida que você vai ter, que eu tenho. A densidade não precisa de conta para provar, é só você fazer o experimento e você observa. Você pode filmar a partícula da densidade. Depende muito
da densidade atuando aqui na Terra, só que você não consegue tirar todas as variáveis e nesse caso eu ponho como variável, tem a gravidade. Não interessa se vocês falem que não tem, Mas, vai mas ter. você não sabe nem dizer o que é a gravidade, se é uma onda ou uma partícula, como que você pode Você não afirmar sabe algo nem. que você nem Ô, sabe? Rick, eu acabei de apontar pra você. Você não sabe me dizer como que a densidade move as coisas. Você não sabe me explicar o porquê que, por Como exemplo, não? quando Acabei solta de um explicar, tijolo. cara. Acabei de explicar o que é mais Mas, pesado cai, o que é Rick. mais leve sobe. Não, então, e eu Você perguntei observa. pra você, por que que esse que é mais Então, leve sobe, ele não acelera em direção ao eu te céu do jeito que um respondi, tijolo acelera em acelera, direção mas ao chão? acelera. Não Acelera um acelera balde, 9,8 metros por segundo ao claro, quadrado, do jeito que tem calculado? um jato não acelera. Não, Rick, mas eu tô falando. Oh, meu Deus. O jato ele tem Então a propulsão própria, ele gravidade vai não a muito atua, a mais do que gravidade o não metro. atua no jato, é isso. A É lógico gravidade que não atua no atua. jato. Não tem nada que não esteja sofrendo a Ué, atuação da gravidade, gente. ela tá gravidando, a gravidade está hora puxando um jato, hora empurrando um jato pro chão. A hora que acaba a propulsão. Não tem cabimento isso, cara. Isso não tem lógica. Ah, Por gente, na exemplo, ó, verdade, se eu a pegar uma gravidade não tem mangueira. nada muito complexo para entender, assim. Mas se vocês não Sim, acreditam, mas eu como também não não, tenho como. cara? A gravidade Não, é a força mais deusa que existe. Ela hora empurra, hora ela empuxa. Hora ela atrai, hora ela repele. força Se o deusa. globo existir, Força tem que deusa. existir gravidade. Ó, olha só, ela é tão doida que ela faz toda a água do oceano colar na descida, mas o rio ela libera. Tá, deixa eu mostrar isso daqui para vocês. Então, uma coisa simples. Já que a gente tá querendo ir para esse lado subjetivo e bibibi, de conceitos. Não é subjetivo, isso é Vamos para um lado mais observação, cara. objetivo. É lógico, não, porque A eu vou água poder tem que fazer as descer mesmas na perguntas. a Ô, Rick, água. imagina assim, A ó, água tem todas que as descer no limitações que declive. eu tenho Concorda? em relação à Você gravidade, concorda? ó, todas as Que a limitações que eu água tem que tenho. descer Ô, no Rick, deixa Você ele concorda? Calma, apresentar Rick. também os Calma, argumentos Rick. dele, cara. Não, Calma. tá bom, eu só tô. Calma, Deixa cara, é que ele ele me fez apresentar uma pergunta e eu o respondi já para. globo e tu Na física é apresenta força DC no na globo. hora certa o da Terra plana. Eu queria saber por Fala que por o cima rio, do só o cara, rio Rick. escorre na descida, entendeu? Que decide em relação a quê, Rick? A gente tá mudando de Em assunto relação aqui. ao globo. O Em globo relação ao não é uma quê do descida, globo? Ao certo? centro do globo? Ao centro do globo? A qual parte do Cara, globo? você Porque que tem quando que você fala pra mim explicar que o se é rio tá você que descendo ou acredita. subindo, não. Deixa eu responder, Rick. Quando você tá falando pra mim que o rio tá subindo ou descendo em relação à Terra, eu tô achando que você tá botando um chão no espaço. Porque daí você tá falando então que tem uma parte de cima e parte de baixo Mas numa são bola. vocês que põem, não sou eu, mano. Não, Na vocês Terra que plana não põem. tem Você chão que e tá espaço. fazendo a pergunta com a premissa errada, Rick. Pelo amor de Deus, velho. Mas que premissa, cara? Se não Você tem acabou de premissa falar de que o rio O que curva, ele sobe e o quer rio globo. falar, desce. Claro, no Desce globo ou é acima. o sobe? que ele quer falar é o Desce ou seguinte, sobe em relação Macau, a quê? olha Não, não é só. assim no globo. Se Não é do assim no leste, globo. Claro que é, então você não Não, acredita no não é assim globo. no globo. Não, ô, Rick, você não Então tá não tem entendendo curva. a pergunta que você tá fazendo, velho. Porque você tá querendo falar em cima de mim. Mas Eu tô como falando eu toda a não, mas se pergunta. a crença é Eu tô sua, você que falando tem que que. explicar, cara. Beleza. Na Você tá minha eu sei distorcendo ele explicar. inteira. Rick, você tá Macau, distorcendo ele Não, inteira, Rick, não, velho. distorcendo a bola não tem como, tem que curvar. Se Lógico é que bola, tem. tem que Olha o que você curvar. tá falando pra mim. Você tá Você não falando pra pode mim que o rio tem aplanar, que correr. Tá bom, tá bom. Terminou? claro. Você não pode aplanar a Quando você bola, terminar, pô. me avisa, Rick. Quando você terminar, me avisa, por Já favor. terminei, cara. É como que o Tá. rio sobe na eu descida. Isso, como vou. que o rio sobe ou desce se é uma bola? Onde que tá o cima e embaixo? Aponta pra mim. Ué, não tem eixo inclinado? O que que é pra Deixa cima e pra eu. baixo no rio, no Amazonas? Ô, Mostra Rick, pra mim o deixa que eu que é pra cima Não, e pra terminar mas baixo. quando essa. você não tem cima nem embaixo, mas você olha pra cima pra ver a lua? E o que eu quero que você me mostre num globo. Eu quero que você pegue um mapa do Não, globo eu pra que mim e me queria que mostre o que que é você em cima e o fizesse que que é pra mim um embaixo. rio descendo. Eu queria que você reproduzisse um rio descendo numa curva pra cima. Tô mostrando agora. Olha a tela. Isso aqui é uma demonstração com um aplicativo do Walter Bensley que ele fez, que é para O cara demonstrar. que usa computação gráfica, eu quero ver um Ô, experimento Rick, se real. você não for me deixar falar, eu nem vou começar, velho. Que tal? Vamos combinar desse jeito? É, eu queria ver um Vamos experimento combinar? real, mas tudo bem. Vai lá. Não, aqui Vai. ele vai comparar com fotos reais, mas enquanto você ficar me interrompendo, a minha tendência é muito Foto mais não, sair eu queria ver daqui uma e filmagem continuar de um conversando com rio você. descendo nas Você pistas, não quer tipo a ouvir, casa maluca Rick. do Se Vicente. você não quer ouvir, eu não vou estar aqui pra falar com você. Você não quer ouvir, você quer falar, velho. Você quer falar, eu saio, mano. Não. Eu tô Tudo apresentando um bem, fala bagulho aí. e você não deixou eu apresentar o bagulho, velho. Calma, cara, O que tá calma. Fala acontecendo, aí, mano? mostra aí. Mostra aí, vai. Você promete que você não vai me interromper, Rick? Tá bom. Obrigado. Primeiro ele simula os dois jeitos que seria. Isso aqui numa terra plana, flat earth, e aqui no globo. Depois ele compara com o que a gente tem de realidade. Isso daqui é uma foto. Isso daqui é um globo. Isso aqui é uma foto. E daí quando você falou de refração lá, Hugo, aqui a gente consegue manipular pela refração também. A gente consegue levar em conta a refração. E eu vou te dar uma dica, viu, Hugo? Se você tá querendo usar esse argumento, aqui eu consigo controlar, então eu vou botar direto na terra plana, pra gente poder ver como que a refração se comporta numa terra plana, pra você ter uma noção. Aqui, ó, isso aqui é a terra plana. Olha a refração na terra plana, o que ela faz. Você tá vendo?
a diferença de como se comportaria uma refração se a Terra fosse plana para ela sendo um globo. Você queria a comparação com a realidade? Está aqui, Rick. Isso A aqui não é realidade, real? nunca vi isso aí na minha vida, cara. Nunca vi isso na minha Então, mas realidade, então cara. essa imagem é fake? Tipo, terra montanha-russa? Só cai Não. pra frente, pros lados, é plano. Como assim para os lados é plano? Do que você está falando, Rick? Você está pedindo Olha para aí, ver a o curvatura. horizonte Eu tô tá te planinho, mostrando a cara. curvatura, Ela você tá tomba falando, pra tá, mas frente. eu tô vendo uma curvatura, mas não tô vendo a outra. Mas Que então, outra? mas Você tá pedindo pra mim, vai ver você que tá tipo de mostrando curvatura. uma filmagem que nem sua é, cara. Que tem uma terra, tipo, que montanha-russa, dá só pra frente. Que nem minha é. Você que tirou essa Nossa, foto aí? Rick. Nossa, Rick, sério mesmo? Então a gente vai se limitar a usar só coisas que eu tinha que ir pra Antártica pra filmar o sol Claro, da tem que meia-noite ser pra poder coisas te que mostrar. qualquer um pode experimentar. Não posso Então a gente patentear algo não que era é nem pra gente estar falando confinado. sobre domo nem nada, porque vocês não conhecem nada disso. Vocês nunca Não, foram. mas ninguém foi no domo. Você já foi? Quem que vai Não, não afirmar uma coisa existe. que Que ninguém domo? foi? Que não existe, Rick. Não, Não não existe existe. Existe é domo. o quê? Um espaço, um céu preto, né? Plano, Ó, né? eu vou te dar um Com um exemplo sol de aqui. cabo a rabo do Você quer ver a horizonte. É isso que existe. curvatura? Ó, você fala, pelo que eu entendi do seu questionamento, o legal é que aqui eu posso simular assim, eu posso criar o objeto, o Rick, você tá vendo? Posso botar a distância que eu quero dele e ele vai se mostrar como que ele se comportaria. Ó, você tá vendo? Isso aqui é um afastamento por perspectiva que você tinha citado para mim. Ô, Nuncal, Fala aí, Hugo. Isso que a gente observa na realidade, né? Então, mas aí ele O pediu que a para mim gente uma outra observa é curvatura. que Ele o queria ver uma céu, curva. o domo não é crença. Você observa que o céu é curvo e não a terra. Você alega o inverso, cara. Você Então, a tá curvatura negando que os você queria seus ver, próprios sentidos. a curvatura que você queria ver é essa curvatura aqui, que ela vai começar a aparecer de lado, né, o Rick? Ao mesmo tempo que eu tava vendo aquela de frente, que era Para do todos os poste. lados, né? Não, Claro, mas tem que ser então, é isso. proporcional. Uma esfera, A né? pergunta que eu Ela te é uma faço, então, esfera. ó, vamos seguir a lógica básica, Rick. Eu tô vendo daqui, mais ou menos dessa altura, os postes. Você acha que se eu subir aqui, eu vou conseguir ver o poste ainda? Não, a perspectiva não tem a ver com a curva, cara. Não, Sempre eu não vai tô se unir. falando, eu tô perguntando lógico pra você, eu tô comparando duas coisas. Aqui eu tô vendo a curva, você pediu pra mim, eu quero ver a curvatura da água, eu te mostrei a curvatura de frente. Você virou pra mim e falou, eu quero ver ela de lado acontecendo também. Eu tô mostrando ela acontecendo de lado aqui. Mas você acha que você Não, você estaria não vendo o mostrou a poste se eu tivesse te curvatura da mostrando água, você assim? mostrou um programa. Não, eu mostrei a curvatura da Você água. mostrou um programa de computador. Mano, o Não, programa você de mostrou um computador que programa vai de comparar com computador, a não foto mostrou a curvatura original. da água. Tá bom, então Curvatura da água você me mostrar explica essa pra imagem mim aqui. a Me água explica essa flutuando. imagem. A água não tá curvando? Cara, quer dizer que você, no vídeo, ela parece curvando e quando você olha, o olho nu é plano. Você acredita Não, não mais tem. no efeito óptico Caraca, do que peraí, na sua aqui tá visão. a olho nu, eu tô vendo a olho nu, tá plano? É isso que eu tô te perguntando então. Você Você tá tá vendo vendo? plano? Então quer dizer que você vê a olho nu a curva? Sim, é só você subir a altitude, ô Rick. Se você conseguir mais alto, você vai ver que você vai conseguir observar mais distante. Ah, entendi. Então quer dizer que aquelas filmagens da NASA lá, 40 mil pés, são fake, né? Plano. Não são E essa fakes. aí, É só um baixinho, é espantalho curvo. seu. Não, é um Não, espantalho não é seu, Rick. espantalho, meu. Só basta você pegar aí a imagem da própria NASA, velho. A 40 mil milhas tá plano. Então você tem que refutar eles lá, falar que mais baixo você vê a curva. Então, pra mim, você tá falando que aqui tá plano. Não sei o que eu tô falando, eu vejo, velho. Eu vejo Isso aqui plano é um sempre. afastamento por perspectiva No pra você. Macau, no Macau. Não, isso é um efeito Macau, óptico, por se a refração Terra... atmosférica. Ô, Rick, deixa eu só fazer uma pergunta para ele. Olha, então, se a gente tá na praia, tá? Tem uma curva na nossa frente de água. Por que essa água não avança para a praia? Porque ela não Se tá ela mais está alta, curvada para a Binho. praia, É isso ela que eu tô querendo te deveria... dizer. Vocês... Ó, eu vou Ela tentar está mais explicar pra vocês baixa. claramente o Tá, conceito que vocês estão tentando Não, lidar que calma, tá tudo meio bem, tudo errôneo, bem. Binho. Não, eu Tá, entendi sua tudo bem. pergunta. Se ela tá Se ele tá mais num lugar mais baixa... alto, por que ela não desce pra praia? Por que ela não Então, se ela escorre tá para mais frente nem baixa... para trás? Simples, eu vou explicar pra vocês. Rick, Porque... calma. Se a água... Calma. Se a água não tá mais alta, tá mais baixa, então o rio que vem do oeste tem que estar correndo para cima. Agora tu Claro. entendeu o que eu tô falando, não entendeu? Pra cima em relação a quê? Tu decide, um dos dois. Em relação ao mar, cara, O porque ela tem que observador tá na descer. areia. O rio, Na ele areia, sempre na tem que areia. descer. Ele sempre tem que descer o rio. Rick, o observador tá na areia. Se esse mar tá para baixo, tá curvando para baixo, esse rio que tá Ele tem que atrás teria que tá estar subindo correndo na para descida. cima.
Isso é impossível na realidade, né? Na Um dos natureza. dois Isso vai só ter demonstra o tanto que vocês entenderam mal o conceito de gravidade. Se a gravidade ela está sempre atraindo ao centro da Terra, dentro de um globo você não tem nenhum lugar que está mais alto ou mais baixo. Estão Mas, todos equivalentes ali. mas não é ciência, não é entendimento, cara, é reprodução. Porque eu posso te explicar Eu muito bem consigo o pé reproduzir isso para grande, você numa bola. espiritismo. Ó, espiritismo, você pode Rick, entender para muito de bem o mudar de espiritismo. assunto, Rick. Pelo amor de Deus, não muda Não, de mas assunto. não é entendimento, cara, ciência é reprodução, observação. Então, O e assunto é esse. reproduzindo, a gente consegue reproduzir isso, a gente consegue reproduzir a Se atração entre reproduz massa um e rio conceitos que torto estão. descendo a subida, se reproduz um rio torto descendo a subida, curvando. Sim, descendo a subida. Ô, Rick, você escuta suas Claro, palavras, cara, ele velho. tem que subir na descida, senão ele não chega no mar. Se ele não Subir vencer na a subida, descida. ele não chega no mar. Ô, Rick, você No consegue globo é entender assim. que num globo, ó, eu vou tentar explicar para você de novo. Mas calma, relaxa. Tenta, em primeiro lugar, destruir tudo que você já tem como pré-concebido aí. Porque você já tem um monte de certeza, mas você só fala coisa errada, Rick. Não, A eu não gente tenho não tem um certeza de rio indo pra nada, cima pelo ou pra baixo. contrário. A gente não tem um rio indo pra Do cima ou pra baixo. globo numa eu não terra tenho nenhuma certeza. Eu só tenho Tá bom, certeza que o vou esperar horizonte é você plano, terminar. né? Vou esperar você E terminar. estacionário. Pode continuar, cara. Pode ir lá. Beleza. Ô, Macau, Não, eu vou continuar esse te é o dando um legal exemplo, do Rick, porque eu assunto. gostaria A que gente você faz ficasse uma em silêncio enquanto eu pergunta tô falando também, tá ligado? Então, quando e você tu tem falar, Mas que você responder, também, quando eu falo, você não fica em silêncio, também gostaria, Mano, velho. você tá falando em cima de mim, velho. Eu tô tentando Mas explicar uma também coisa que tá. você tá. Então, beleza. Então, eu vou deixar vocês falando Você sozinho, que é a também melhor tá. coisa que eu faço, Rick. Você não quer ouvir, velho. Você quer falar. Não, Você quer você falar um também- monte de tira o certeza que você já S, tem. porque é só o Rick que tá te interrompendo. Não, então, Para mas de você tá vendo essa interromper ele, interrupção, Rick. Binho. Pronto, acabou. Vamos fazer a live direito, Rick. Aqui não é a casa da mãe Joana para tu. Não, vai lá, no Macau. Explica aí. Aí, igual ele estava mostrando a curvatura através de um aplicativo, tá, tudo ali é programado para acontecer daquela forma. Mas, assim, topógrafos, né, com sonar, eles já fizeram a pesquisa, né, que se realmente existisse a curvatura, a cada 10 quilômetros tem uma determinada curvatura de prédio para prédio. E eles já fizeram a pesquisa e não acontece a curvatura. Então, Não assim, acontece. tem que colocar no órgão público federal lá para poder questionar esse assunto e não abafaram, né? Não aconteceu mais nada. Porque não existe inclinação de prédio para prédio, não existe. Dá zero. Não existe nenhuma inclinação de horizonte. Inclusive as webcam, né? A webcam deveria estar tudo torta, né, cara? Assim, o mais ao vivo deveria ser tudo torto, um horizonte separado do outro. Você pega um barranco e coloca uma pessoa ali naquele barranco lá, em relação ao horizonte, uma câmera ali, ela vai ficar torta. Mal ela consegue se equilibrar num barranco torto, né? Então, na prática, não existe curva. Né? De norte a sul é o mesmo ângulo. O rio subir e descer, eu tava entendendo porque isso é loucura, mano. Cima, embaixo, né? E sem contato no movimento, né? No fato do movimento da Terra, né? Vamos dizer assim, do movimento da Terra, que está acontecendo dois movimentos, segundo a ciência, né? Translação, rotação. Então, esse movimento não interferiria no curso dos rios, né? A hora está em cima, a hora está embaixo, a hora está, sabe, inclinado na diagonal. Então, assim, existem forças físicas, sim, elas atuam sobre as matérias, sim, e se elas atuam sobre as matérias, a água não é exceção. Tanto é que quando você coloca água num balde e você rodar o balde, a água não vai cair do balde, porque está ali a inércia, né? A força centrífuga ali atuando, né, sobre aquela matéria ali. E, inclusive, a gravidade deixa de atuar, né? Porque na hora que o balde está de ponta cabeça, a água não cai. Então, quer dizer, a inércia é maior que a gravidade. Se você pegar um caninho, cara, coloca água dentro e fecha um dos lados dele e vira para baixo, a água não cai uma gota. Ou seja, a gravidade não tem força para puxar uma gota, mas achata bilhões de toneladas de oceano, né? E curva. Justamente. Atrai, né, um monte de água, né? Assim, vamos dizer. Então, assim, não se trata de gravidade, se trata de se trata de forças da física, uma vencendo a outra, né? Oi, pode falar. Isso, se trata de forças da física, uma vencendo a outra. A gravidade não entra nunca. A apresentação dele ali, que dá para ver, seria muito menor do que é, certo?
Se daquele pedacinho ali a gente já visse toda aquela curvatura ali, 20, não Sim, sei. copiaram do modelo do que a gente vê, Então né? o globo teria o quê? 1.000 quilômetros. 1.000 quilômetros já daria o globo, tá entendendo? 1.000 quilômetros já faria um círculo completo. Ali Não sei se está me entendendo. simula, assim, foi colocado no Eles aplicativo. nunca conseguem achar o tamanho certo. É um globo gigantesco, surreal. Na verdade, eles mudam. Eles 1.000 mudam quilômetros, 10 o mil quilômetros. tamanho. Eles mudam o tamanho da curva para explicar conforme a ocasião, né? Por exemplo, se você vê algo que não deveria, você aumenta o raio da Terra. Então, Se mas você nesse não caso, enxerga, é porque a curva está ali. nesse caso, Entendeu? Por exemplo, se você vê um navio descendo o horizonte, é porque a curva está ali, é curta a Terra, entendeu? Você logo vê a curva a olho nu. Mas caso você veja algo que não era para estar ali, tipo uma ilha, não, eles aumentam o raio da Terra. Então é tudo, depende da ocasião. Essa questão de poder enxergar a olho nu e tal, assim, questão de tamanhos de ilha, prédios, etc. Isso aí é muito questionável porque, assim, uma coisa é você tá com a Nikon, né? Tá ali, dá um É, zoom e é aquela coisa que aparentemente sumiu na curvatura reaparecer. Pô, se ela tá atrás da curvatura, não deveria aparecer, percebe? jamais, jamais, nenhuma hipótese. Então, eu não faz sentido mas isso. o que me dá raiva, o que me dá raiva é aquilo ali que ele nem ele está prestando atenção no que ele está falando. Ele É, está dizendo que ali tem uma curvatura em menos de 100 quilômetros, cara. é Tá tipo entendendo? assim, Se cara, menos de eles 100 falam, e quilômetros eles, tem 1%, olha só. Quanto é que é 1%? 100 vezes 100 vezes 100 não, 100 quilômetros, 1%. 100 vezes 100 dá... Quanto que é 100 vezes 100? 1000. Não, 1 milhão. 100 vezes 100. Não, 100 mil, 100 mil, 100 100 mil, 100 mil. mil, 100 mil, 100 mil. Não. 100 É 100 vezes mil, 100 100 é mil. 10 mil, 10 mil. Não, 10 mil. Então, eles estão nos apresentando uma terra de 10 mil só, sendo que eles alegam 40, né? 40 mil. Sim, mas Aquilo e ali é olha a só. Lua, uma altura ali da Lua que eles Não, mas apresentam. e olha só o grande Então, ele é problema, o um grande burro, cara. problema. No Macau, é um burro, tu está apresentando a curvatura da Lua, irmão, da Lua. Não, Não e pensa outro no que grande tu está problema. fazendo, entendeu? Eles estão mostrando uma ponte totalmente Você curvada, não tá falando que aquilo é ouvindo? a curva da Terra. A curva, ela já começa a partir do observador, ou seja, o Pois é, cara está no Rick, o mundo do que eu Pequeno acabei de Príncipe. falar, Rick? Exatamente. Rick, dá Então, exatamente o olha que eu só. falei. Aquela curvatura que ele falou ali seria uma curvatura se tu estivesse na lua deles, entendeu? Na lua do globo. É, Tu veria no, alguma no coisa planeta do naquele Pequeno modelo ali Príncipe, que né? ele falou. Planeta, Então, pronto. Então, é, no Macau, tu tá vivendo no mundo da lua, cara. Tá entendendo? literalmente. No Pequeno Príncipe, aí no mundo É do Sr. isso. Caolo. Eles vêm para cá, entram provar o globo e não conseguem, pô. Ficam mostrando imagem refratada, entendeu? Com Computação óticos, gráfica, né? Em vez de ele mostrar a câmera natureza, ele fisheye. mostra a computador. É porque É. conhecimento empírico, gente, não tem muita, vamos dizer assim, relevância, né, para o mundo atual, porque o mundo atual ele quer uma explicação lógica para tudo, e nem tudo tem explicação. Não, vamos morrer sem saber de tudo, né? Graças a Deus. É. Mas pensa bem, gente, sabe, tem que ter uma resposta lógica para tudo, e eles colocam, definem aquilo para poder ter sobre mãos, né? Sobre as mãos a explicação que eles acham que é a lógica, mas não é a lógica. Então, e a gente vê assim, o engraçado é que, por exemplo, o mar está todo curvado, né? E ele assim não desce nem para trás nem para frente. No globo não tem nem cima nem embaixo, então não tem para trás nem para frente. Mas o rio ele desce só num sentido. Então, para o rio tem para frente, no mar não tem. Olha só. Aí no rio
ele a gravidade não age na água doce, por exemplo, porque vai liberando o rio para descer, escorrer, mas no mar age, aí não deixa escorrer na descida do globo. Então é uma força seletiva, velho. Tem horas que lugar que ela age, lugar que não age, lugar que age pela metade. Tipo, no rio ela age pela metade, ela só curva a água e faz descer na subida. Mas ela libera o rio para descer num sentido só. Olha a loucura. Entendeu? Não tem cabimento. Aí você vê. Água salgada aí. Me lembrou. Então, eu acho que falta doçura para a gravidade, porque ela só quer agir no mar, não quer agir na água doce, entendeu? Sim. Falta doçura. Você já ouviu falar que a água é diamagnética? Já. Cara, é incrível. O cara faz a experiência com eletroímã, põe sal e mostra a experiência, reproduzindo a experiência, da forma que a luz da Lua, né, interfere, o campo magnético da Lua e do Sol interfere nas marés e tudo. Isso, E é verdade. É muito mais impressionante. sentido, né? Faz muito mais sentido do que qualquer outra coisa. Claro. É como uma moeda, você colocar uma moeda perto da água, cara. Você vai mover a água, né? Realmente tem muitas questões aí a debater e, assim, o pessoal precisa abrir um pouco a mente e tentar ver, né? Esse pessoal que geralmente é mais estudado, eles vão colocar os terraplanistas como burros, como, né, falta de conhecimento, mas não, é porque a gente não tem explicação para tudo e eu acredito que é assim que deve ser as coisas, porque, assim, Claro. até mesmo Se, porque se a gente soubesse explicar tudo, o homem já estava, né, não sei nem o que teria se a acontecido gente já. soubesse tudo, né, Igor, a gente seria um deus, né, velho? Sim, você já pensou, né? Com É, pouco conhecimento que tem, né? O ser é. humano. Não, se o cara começar a cair a ficha, vai um monte de coisas aí que nos apresentaram, né? A ida à Lua, a ligação para a Lua naquele momento. Cara, vai tudo caindo por terra. Você vai abrindo o olho, gente, de uma forma que é incrível. É tudo Gente, impossível. como que se a gente acreditou nisso, né? Tanto É. tempo. Rally, né? Os caras fizeram rally na Lua, de jipinho no vácuo, né? Sem inércia, sem densidade, sem atmosfera, sem pressão atmosférica, sem oxigênio para o motor funcionar. É impressionante, né, Sim, cara? assim, se o Sol, né, é uma explosão, né? E o espaço Então. é um vácuo E o absoluto. Não, foguete voando, né? O foguete voando, a turbina do foguete voando e queimando sem oxigênio, né, para ter combustão. É sim, impressionante. aí tem que ter a premissa que o espaço não é totalmente um vácuo absoluto, né? Ele Tem tem. um pouquinho de oxigênio. Os E caras é interessante como que um vão buraco, criando, as vão teorias. criando teorias para consertar as mentiras, né, cara? Não, todo Você ano lança vê. a uma distância muito maior, né? A 500 É, mil anos-luz conseguiram identificar um planeta. Que super interessante, né? E é tudo parecido, né? Tudo com de frigideira, uma coisa banal. Eu achei é. engraçado os pássaros em Marte, cara. Aquilo foi hilário. Os pássaros em Marte foi muito louco. E agora falaram de um dinossauro, né? Que teve dinossauro na Lua. Não, Marte Cara. já tem. Antes não tinha nada, diziam que era só areia. Aí começou um pouco de pedra, depois. Vocês já viram o tanto de coisa que estão achando em Marte, cara? Tá louco? Acho, Então, cara, vegetação, tudo já. cara, na Eles fé das pessoas você dizem que acha sabe o tudo, que é né? Marte, cara? Sabe o que eles dizem que é Marte? É uma terra ao lado da nossa. Que o homem já está lá, entendeu? Numa terra que vamos dizer assim, inabitada, ali não tem vida, mas é ao lado da nossa, tá entendendo? Terras além da borda. Vocês estão Bom, entendendo? pensa bem, o que você fala? Você tá mostrando aí um monte de Lá vai satélites ser aí, né? uma colônia, tá ligado? Lá vai ser uma colônia humana. Ali está reservado nosso. Só que Ó, para que dizer que entendeu? Que é um planeta redondo, coisa e tal.
Tá, Existe uma mentira aí, né? a ciência explica, né, de uma certa forma, ali, as camadas de atmosfera, a exosfera e etc e tal. E põe ali nos livros, né, a temperatura da atmosfera, né. O interessante é como que aquela lata de sardinha atravessou a mais de 1.500 Olha, eu graus vou falar uma Celsius, né? coisa para vocês. O domo, ele é de gelatina, tá? Um dia vocês vão me agradecer por essa informação. Aonde você pegou O essa domo informação não aí? é de cristal, não é de. Cara, o homem, ele. Vamos supor que ele para sair desse domo, ele faça tipo uma espécie de buraco de cirurgia ali. E sai, tá entendendo? Se cicatriza aquela partezinha ali do domo. É como se fosse uma. A gente é minúsculo, tá entendendo? Não tem uma bolha de sabão, às vezes ela fura, mas não estoura? Já viu isso acontecer, não viu? Pode ser, É a porque o mesma dilúvio coisa. foi assim, né, cara? Deus abriu as comportas do céu, tá na Bíblia, pro dilúvio e depois fechou, né? Então a gente não sabe do que é feito, cara. Alguma coisa que se reconstitui, a gente sabe. Porque se abriu as comportas do céu e fechou de novo, ele se reconstitui automaticamente, né? Algum elemento químico, um plasma, um éter, que a gente não tem acesso. Não tem como saber, porque a gente nunca chegou lá. Agora, uma coisa interessante, cara, é que assim, a gente, por exemplo, vê o Rio Amazonas, voltando no assunto lá, ele tem 4.000 quilômetros, ou seja, o raio da Ô Rick, Terra. olha só. Rick, só uma coisinha. Fora do domo, para ser água, é muito mais difícil do que ser ar, cara. Tu tem que pensar isso. O que que tem mais, ar ou água? Tem mais ar. Não, mas Menos é água, oxigênio. cara. É Não, se a azul, é gente. azul. Não, não é, cara. Pô, mais água do que ar, Rick. O Não, mas oceano é ele tem azul. uma profundidade, tá ligado? O céu a gente não vê o limite. Não, mas dá pra Vocês ver que é estão azul, entendendo? cara. É igualzinho se olhar uma piscina, velho. Eu sei, Rick, mas onde é que tem mais, onde é que tem mais água ou mais ar? Pensa. Tem mais Não, ar do mas que água? é tudo junto, a água tá junto com o ar. É que tu tá dizendo que fora do domo seria água, é isso? Água Ó, líquida. dentro da água tem oxigênio, fora tem água também. Água e oxigênio andam juntos, cara. Não, eu não. Eu Né? acho O assim, ar o é cheio mais de lógico nuvem. seria que não, acho que o domo não está embaixo da água, mas isso é por lógica. Não quer dizer que eu estou afirmando nada, entendeu? Por Ó, se lógica não tivesse, seria. se não tivesse oceano em cima do domo, de dia ia ser um espaço sideral preto, entendeu? Não, tudo bem, essa é a opinião. Tu acha que é azul, então, porque tem água ali. E ele é Porque, uma então, refletida. porque assim, é que nem você vê por exemplo, você tá no escuro, num quarto todo fechado, e tem uma piscina É, ali, você não vai ver, vai ficar tudo preto, mas se você ligar a luz, você vê, cara, o azul, entendeu? entendi. Quer dizer, Quando mas você a piscina tem a bateu o borda. sol, bateu o sol no domo, você vê a água, cara, ele sumiu, ele saiu da perspectiva e escureceu tudo. Mas assim, ó, o lance lá do rio, ó, o rio Amazonas tem 4.000 quilômetros, cara. Ele equivale a quase um quarto do raio da Terra. Imagine ele ter que descer na subida, sempre num sentido só. 4.000 quilômetros, cara, vencendo uma ladeira para descer, de subida. Ladeira não, uma subida, né? É um absurdo, Tá, né? Rick, tu acredita ou não acredita que tenha depois desse domo, o domo do lado, ao lado, ao Cara, aí é lado do questão de nosso, tem fé, que outro nem você domo. falou. Tu É acredita? igual o Igor falou, cara, tem coisas que a gente tem que afirmar, que, pô, é fé, Pô, não tu tem como a gente acredita bater que o tem martelo. água, cara? Tu acredita que tem água pra caramba em cima? Então a Não é, gente tá não é questão de só, acreditar, só, cara, só nós é uma nessa água expectativa. toda? Mas é É isso uma que eu tô falando. expectativa, Ó, né? tem muita água. Tu tá dizendo que tem muita água, água pra caralho, por fora desse domo, tá? Então, nesse plano que tu tá falando, é um plano, tem água e tem um dominho ali, pequeno, certo? Certo. Então, por que que não pode ter outro? É isso que eu tô falando.
Não, Seria um não disse desperdício, isso. não seria? Ué, Seria um cara, a Bíblia diz desperdício o seguinte. de criação. Ó. Então, vou fazer uma criação, mas vou fazer só um. Olha, se não me engano, tem Vou um fazer versículo só da Bíblia, não lembro agora, que diz um, que Deus, parece que Elias subiu até o primeiro céu, ou segundo, mas parece que tem até o quinto, que é onde estará Jesus sentado à direita de Deus Pai. E para baixo também tem, cara. Tem dimensões para baixo. Tanto que a Bíblia diz assim, que, cara, não construirá imagem de nada que tem acima, nem na terra e nem abaixo. Por que abaixo? O que tem abaixo da terra que a gente não pode construir imagem? Entende? Então são várias então me diz dimensões. qual é o motivo de eles lançar tantos foguetes? Tanto, desde 1930. São experimentos, cara. Foguete. Estão Não, tentando, estão tentando fazer. mas eu acho O que, que você acha, cara, tem muito Igor? Conta sério aí. sendo feito lá O Hugo. e já Vamos ver o que o Hugo acha aí dessa daí. cara, já conseguiram, tá entendendo? O que você acha, Hugo? Pode falar, Igor. Ô, Igor. Eu concordo em partes aí, que ele falou, pode ter um domo? Um segundo domo? Pode. A gente não tem certeza. Mas, assim, que existe de fato um domo que é algo sólido, né? Até eu não entendo, assim, eu não entendi ainda que a parte que você falou que é meio gelatinoso, né? Mas, assim, segundo alguns experimentos aí, tentaram explodir o domo aí. O ser humano é doido, né, cara? Você já pensou se ele rompesse, né? Tentaram explodir o domo, abrir o domo de toda forma aí, com bombas nucleares, lançaram eles. Teve aquela operação Big Jump, né? Que os aviões colidiam com algo sólido ali. Fisheye, né? Também. Fisheye, essa eu não tô lembrando. Mas Só assim, ó, é algo sólido. A gente não vai ter a resposta tão fácil. Hugo, a gente tá Mas é verdade que ele falou, teve a operação High Jump, que foi, ela foi. Eu não acredito. Eu não acredito em nada que eles falam. Eu acredito no que pode ser real, tá entendendo? Fishball, né? Operação assim, Fishball, High Jump. As respostas. Tá, vamos falar assim. Se o homem jogasse tanta bomba ali e não fizesse nada, não tivesse nem marcado, não ficou marca nenhuma, não sei se vocês estão me entendendo, nós já teríamos uma resposta, cara. A gente teria uma resposta, que ele tem um domo e ele é um material ultra diferente de tudo que a gente já viu. Então, a gente tem que questionar por si mesmo. O que eles fazem lá em cima? Isso a gente sabe que eles vão, isso é real. Os foguetes saem da Terra. Tá, então, tudo bem. Vamos lá, a questão assim, vamos voltar à questão do domo aí, de operações secretas e tudo, né? Secretas não, né? Porque tudo que é secreto se torna público depois de 20 anos. Nem tudo, né? Mas o que eles permitem que a gente saiba. Vamos dizer assim, qual que é o segredo por trás das Antárticas aí, né? Da Antártida, que ela é tão protegida assim, que tem um tratado da ONU, né? Que o símbolo da ONU é plano, né? Já viu isso? Sim. Tem um tratado para proteger a Antártica, é só gelo lá. Se eles querem proteger tanto vamos dizer assim, o patrimônio mundial, que seria as geleiras, né, para poder evitar, né, o gelo, etc. Por que a China então criou um sol artificial para aquecer mais o planeta, para poder fazer mais sentido o aquecimento global? Ou simplesmente eles estão desrespeitando o tratado aí, né? Vamos dizer assim, por que tem um tratado? Se tem um tratado, um soldado brasileiro filmou ele, o sol passando na frente dele, então quer dizer que ali realmente é o limite. Você percebe? Ali é um limite, vamos dizer assim, que estamos mais afastados do ciclo, do percurso do sol ali, né? Eles estão mais afastados. Se ali é o limite, então por que estão protegendo ali? O que tem ali que não pode ser, né? Ah, mas você pode ir lá visitar. Você não pode explorar. Pô, mas quem vai saber se alguém está explorando? Aí você chega lá, tem um exército em cada fronteira ali, vamos dizer assim. Gente, mas pra quê? Me explica. Não, a gente então, tá aí dizendo, existe o domo, só que eu só estou falando que vai ter coisa que não é real, só isso. A Terra plana ali que não é real. Sim, agora percebe.
Percebe o grande, Não sei se tu me né? entendeu. O pessoal pergunta assim, mas o que que eles escondem? O que que eles ganham com isso, né? Eu te falo o seguinte, ó, a resposta é o seguinte, não é o que eles ganham, é o que eles perdem. Você sabe o que eles perdem? Eles perdem que o homem tem a teoria do Big Bang e que o mundo foi causado por uma grande explosão, né? E quem que ganha crédito? Deus, né? E é isso que o homem não quer. O homem, esse pessoalzinho aí, né? Da Terra Globo, eles não querem isso. Porque cai tudo por terra, todas as farsas, né? Toda a manipulação mundial e etc e tal. E é isso. É. Exatamente. Então, tem muita mas coisa. só que eu quero dizer para vocês é o seguinte, vai que esse domo, ele não seja inquebrável, isso que eu estou falando. Ele não seja inquebrável, não seja de cristal, não seja de nada muito sólido, como se fosse uma película. Não sei se vocês estão entendendo. É difícil, Binho, porque que nem ele falou, teve várias operações, né? High jump, fishball, teve aquela Mas tu Dominique, acredita, todas elas Rick? Não, tu tentaram. acredita mesmo? Não, essas acredita operações mesmo? essas operações elas são oficializadas, cara, pela própria NASA, entendeu? São reconhecidas, Cara, a Dominique, não é fishball. porque senão Eles já seria eles a prova tentaram da Terra quebrar plana, o. cara. Vocês não estão Não, mas eles entendendo. já quebraram, sim, mas eles Eu escondem, sei, Rick, eu cara. só tô falando. Ó, Não, Rick, esse teve, vídeo eu já vi, teve tá? Eu já vi o operação, ó, vídeo, tem na internet. ó, teve a Operação Pô, meu Dominique, Deus, teve velho. a Fishball, teve a High Jump, nenhuma delas conseguiu romper o domo. Eles soltaram até bomba, tudo, nuclear, tudo, não conseguiu. Alguém tá falando isso. Você já pensou na possibilidade de ser determinados tipos de matérias que apenas consigam atravessar o dom? Tipo assim, vamos supor, essas matérias sólidas em alta velocidade, quanto maior velocidade de impacto ali, mais essas partículas do domo se fecham. Poderia ser isso também. Não, Vamos supor, se vocês têm que pensar o seguinte: como é que faria para atravessar uma coisa gelatinosa lá em cima? Tu primeiro ia ter que ir lá fazer a abertura, tá entendendo? Como que faz isso? Tu vai lá, tu gruda equipamento lá em cima, nessa gelatina, tu gruda lá vai criar tipo uma basezinha, entendeu? Aí vai fazer uma abertura lá para o foguete sair. Daí, no caso, não ia ter que ter água, não pode ter água. Nesse Mas caso, isso é muita doideira, Bruno. Isso é muita loucura. Os caras vão fazer um buraco para passar o foguete, cara. Tá, Rick, tu acha que não é doideira também que por fora disso seja água? Não sei se você tá me entendendo. Claro que. Não, cara, a Bíblia diz mesmo que Deus pairava sobre a face das águas, cara. A água pré-existia antes da criação de tudo. Então ele separou as águas de cima da de baixo e Rick, criou o mas se domo. for assim, ó, tu tá dizendo assim, ó, eu sei o que é, eu tenho água, com certeza. Não tô falando cara, isso. A Terra é plana é uma coisa. Então, a Terra ser plana é uma coisa. A gente observa, a gente vê vídeos, tá ligado? Tudo bem, mas do domo lá de cima, das águas de cima, a gente mas não do domo tem a gente também prova, observa. Entendeu? Não, de lá de cima não. Mas daqui a gente observa e experimenta que o céu é curvado e ele é redondo, ele tem paredão, ele tem confins, limite. Não tô falando. Não, tá, mas eu tô. Não, calma. Por ser um paredão é perspectiva, tá entendendo? Não. A perspectiva faz com que. Não, porque para cima não tem perspectiva, a perspectiva é para frente só. Senão você não vê as estrelas em cima. Para cima não, porque a perspectiva ela é sempre na visão do observador. É para frente, sempre na sua visão. Se você olhar para cima, você perdeu a perspectiva, você vai ver todas as estrelas. Elas jamais vão sair de perspectiva. A perspectiva ela só é para o horizonte, entendeu? Por exemplo, para cima, tudo você vai observar, por isso você vê as estrelas, entendeu? Tudo que tiver acima, você vê. Tu vê um domo para cima, quando tu olha para cima, tu vê o domo? Claro, você vê, você observa que ele tem um centro dele, o norte é mais alto, você vê que ele vai descendo, vai curvando, observa isso aí, olha para você ver de um dia que está bem claro. O norte é mais alto, Você vê exatamente, o norte é mais alto e o sul é mais baixo, e tem um paredão, você vê o limite, chega no fim. Então, você vê que é falando que não é, então, eu não estou falando que não tem uma evidênciazinha do domo, tem, mas não do material, é isso que eu estou falando.
Não que Não, ele do seja material duro não. igual uma Sim, material ninguém sabe, né, cara? E você já percebeu um cristal, defeito, né? né, que acontece muito com o Sol, Lua, né? Por isso E que eu até digo. estrela. Claro, a gente vê que tá dentro, né? Quando eles estão apontando ali, ó, a Lua tá gigantesca. Na hora que quando chega na altura, né, da sua É, subdimensão, você começa a elevar mais a visão, ela começa a diminuir, né? é, Eu acredito que esse efeito aí é causado mais por partículas de água, assim, do ar é, mesmo, que causam o refração. efeito duplo. O efeito lupa. É a refração. O oxigênio, as gotas d'água, né, as partículas, a densidade, funciona como uma lupa. Você pegar uma mesa plana, uma lupa e colocar um LED celular, à medida que você afasta, ele aumenta. À medida que se aproxima, ao contrário. É isso mesmo. À medida que se afasta, ele aumenta, então ele fica maior. Né? Ele dá o efeito oposto. Sim, Né? uma gota de água em cima de algo já amplia o objeto. Já amplia. Então, cara, um argumento muito fraco deles, eles dizem assim que o pôr do sol deveria ser pequeno porque está afastando. Na verdade, é o inverso. Se está afastando, ele aumenta. É uma lupa, refrata. Né? Por isso que na praia a gente vê aquele sol gigante, porque tem grande refração, muito calor e muita densidade. No deserto O ele é Sol no pequenininho. globo ele não poderia sofrer alteração nenhuma de tamanho. Não porque ele está O Sol fora, no né? globo não Ele está deveria totalmente fora. sofrer. É. Ele está muito longe. Se ele estiver muito Muito longe longe, ele não e vai ele está ter fora da alteração atmosfera. nenhuma. E outra, ele está num vácuo onde não tem atmosfera para refratar. Né? Tem até uma imagem, uma fotografia do fotógrafo eu esqueci o nome dele, do National Geographic. Ele, do Monte Everest, ele tirou uma foto do Sol, né? O Sol tá bem baixinho ali, bem próximo ali. Sim, Não é sim. E abaixo da linha do horizonte dele, né? Sim, Seria não é aquele impossível no Sol globo. espacial, né? Aquele Sol que está fora da Terra. É É, algo, pra você ver, é uma coisa que a olho nu, né? Você a vê olho que nu. E não é aquele sol de cabo a rabo do horizonte, né? Que deveria ser o do globo, deveria ser o horizonte inteiro o sol. Porque ele é milhões de vezes maior que a Terra. E os raios sim, chegam paralelo. por essa lógica aí, né? O Sol deveria iluminar pelo menos 85% da Terra. É, 85%, quase não existiria noite, então, se fosse Eu assim. pensei exatamente. nisso também. Seria uma Exatamente. noite A bem metade. pequenininha, né? É o que eu, Sim, e não, a tu falou metade. tudo. Eu sempre falo Metade da isso. Terra. A noite seria só num pequeno ponto, né? E 25, todo falou dia. Sim, 15% todo ali. dia era para ser verão na metade da 15%, Terra tá e ligado? eclipse. Noite mesmo, né? E a noite era para ser eclipse, porque o Você sol é imagina maior, está 15% embaixo. só, cara. Assim, ó, 15% seria mais ou menos ali na faixa equatorial, não é? Que tu tá falando, não? Hugo? Sim, sim. Agora Mais ou menos assim. você percebe o Ou tanto seja, que um país só teria noite. O resto tudo seria um isso, país isso. por cada ciclo, né? Então, a noite seria, assim, uma raridade, né? Uma coisa muito rara ter uma noite. Metade da Terra que está atrás do Sol era noite, e a outra metade verão, todo dia, não ia ter essas estações, né? Não, também tem isso. E percebe também se o Sol é gigantesco, né? Para fazer sentido, né? Ou não, é porque ele está muito distante da Terra e a Lua está mais próxima, né? Olha que coincidência, né? Os dois serem do mesmo tamanho, né? Isso mesmo, isso mesmo. Para dar eclipse, porque A eles são coincidência da distância, da proporção, foi exata. Então, foi assim, uma obra de Deus, então, né? Não, Deus pegou e fez, entendeu? Colocou a lua e o sol assim. tudo perfeito, cara. O Criador fez tudo perfeito. O ser humano, o que Então, que mas acontece? aí, aí a gente não pode tirar o mérito de Deus estar envolvido, entendeu? No negócio. E olha, envolvido não, ele fez tudo sozinho, cara. A gente não é nada aqui. Não, sim, o que eu E, estou dizendo, mesmo se fosse um globo, seria uma criação de Deus. Como ele Sim, com falou, teria que certeza. botar a lua aqui e o sol lá para ficar tamanho. Então já acaba por É, as se coisas de fosse Big Bang aí já deu, já era. Né?
Não, cai por terra Então, Eles também. não podem Uma falar das isso. o fases problema, Eles não podem o falar problema do algo assim, globo eu é o Big tô... Bang. O problema do globo, quanto à criação, criatura, essas coisas, não é o modelo. Porque é um modelo assim que, cara, é o que eles mais precisam de Deus. Porque quem que faz a bola flutuar? Quem que faz a bola girar? Quem que faz a bola voar? Quem que faz todo o universo girar junto? Todos os planetas ficar girando igual um reloginho, entendeu? Você chega lá, cara, imagine assim, se você pudesse viajar para lá e tá lá presente em cada local, cada momento, cada estrela tem o seu ponto exato, tem o seu estado de curva, de giro, cara, é tudo perfeito, tudo, cara, como que vai negar Deus, entendeu? Então, esse modelo deles tem que ter muito mais fé em Deus do que o nosso. O nosso é pé no chão, né? Só acredita no que vê. O deles não, o deles é pura fé em tudo, cara. Então só Deus poderia explicar, né? Mas aí eles cagam na hora que eles falam do Big Bang, que é o nada criando tudo. Aí estragou tudo, cagou tudo. Que aí não tem como pôr Deus, né? Então o que estraga o modelo deles é o Big Bang, né? A questão da divindade. Esse é. Eu já volto, fica falando vocês dois aí rapidinho, fala aí com ele aí, ô. Assim, não, eu vou estar encerrando também, já tá meio de madrugada já, né? Eu vou estar encerrando, vamos deixar pra próxima aí. A gente tem mais assunto. Pegou meio de surpresa aqui. Oh, legal, Hugo. Te agradece aí de coração, maravilhoso. Você só poderia terminar só pra gente encerrar, sobre o anjo que você estava contando, tá? Não chegou a concluir, a terminar, né? Você poderia só concluir aí pra gente, cara, a história, pra o pessoal já ficou com dúvida aí, Sim. depois vão assistir, vão ver. Eu tava contando, né? É, Depois eu tava me sentindo poderoso e tal, e, cara, até hoje aconteceu coisas aí que eu acredito que chegou já no tempo certinho de acontecer as coisas, mas depois eu não tive mais essa experiência porque eu não tive, passei pela mesma situação, mas eu creio que eu quero buscar para poder chegar de novo, né? A esse encontro aí, eu não sei se é possível também, mas vamos tentar aí de novo, se Deus quiser. Vamos ou fazer mais agora terminar aqui, fazer mais uns 15 minutos só para dar o tempo certinho, tá? Não, tranquilo. Bota mais outras imagens aqui para comentar. Não, fechou. mas incrível essa história, hein, cara. Eu acho que, olha, merecia um livro, até uma live com mais tempo pra você poder contar com riqueza de detalhes, porque é fascinante, né? Não, eu contando assim, nessa naturalidade aí, parece até invenção, mas é igual eu falo, cara, tem coisas que acho que nem embriagado, nem drogado você conta umas coisas dessas. E É incrível. eu não tô contando um detalhe, tá? Aconteceu uma outra experiência, talvez eu numa outra oportunidade eu vou contar, mas essa é mais, cara, essa é forte. Viu? Não que a do anjo não seja, mas assim, Mas essa é você muito. poderia já dar uma abertura, assim, de uma inicial, depois de uma próxima live você conta com mais calma, cara? Sim, sim, cara, foi assim. Como que eu posso dizer? Antes da aparição desse anjo, eu tenho uma filha, ela já tá até em Londres agora. Tinha 1 ano e 6 meses. Não, tinha 9 meses. 9 meses quando aconteceu. E, e eu tava em cima de um telhado da casa e eu com uma mão, sei lá, uma mão que me aparou quando eu caí desse telhado, porque eu ia cair justamente em cima dela. E ela tava na cama. E era uma bebezinha, uma casa com uma altura de 3 metros, mais ou menos. Eu caindo com aquele peso todo e mais as telhas em cima dela, ela poderia ter quebrado ali algumas costelas, alguma coisa, e ter morrido, né? É. E foi uma coisa, cara, incrível, viu? Antes de eu cair em cima dela, eu vi uma mão e a mão, como se fosse uma nuvem, me aparou. E eu só caí em cima dela e ela só acordou. Não aconteceu nada. Nossa, Cara, é uma coisa, eu tô falando pra vocês, é uma coisa que se eu te contar, sobrenatural. sobrenaturalzíssimo, cara. Não tem. E assim, hoje eu não me espanto mais, mas sempre quando eu tenho oportunidade eu conto para as pessoas isso aí. E antigamente toda vez que eu contava eu arrupiava e agora já não tá normal, né? Mas é assim, é algo sobrenatural. Acredito que várias pessoas devem ter tido a mesma experiência aí, e tomara que tenham, né? Porque só assim Claro, mesmo claro.
Claro, eu tenho também, até já contei algumas aí, cara. Pena que você vai ter que sair aí, mas numa próxima eu vou querer contar com mais calma. Vamos marcar uma live aí, uma próxima, porque realmente essas histórias aí são impressionantes, né, cara? Para pessoas que são ateu, cara, é um tapa na cara, né? Os ateus. Hugo, o que tu achou aí da live? Você vai participar de novo? Dá a tua consideração final aí do canal BIM10, sobre o canal, primeira vez. Então, Vinho, Primeira vez, né? não, bacana demais. Eu não conhecia o seu canal. Eu até já estou inscrito lá. Eu não conhecia o seu canal, mas, cara, bacana demais. Poder debater essas ideias aí que a gente vai vendo. Terra plana já tem. Eu acredito que vai fazer 5 anos, não, 4 anos que eu tô de terra plana aí, mas sei bem pouco, né? Tem muitas pessoas mais antigas aí que já têm essa visão, né? Vamos dizer assim. E, É e tem. como eu te falei, cara. A gente não tem muita resposta do que é e do que não é. Tá entendendo o que eu tô falando? Sim, Tu já e o bacana é participou de isso. algum outro debate, assim, não? Outro canal? Não, não, Tu já participou você, de debates? não, o chat ao vivo é o primeiro que eu tô participando aqui. Ah, legal, cara. Ah, tá. Satisfação. Não, mas tu Esse é, então, tu tem uma boa desenvoltura, pode estar convidado aí sempre que tiver, a gente vai te mandar o link, certo? E da próxima a gente vai Fala ver se bem, faz cara. ao vivo pelo YouTube. Ele fala bem, ele tem uma boa dicção, né? Conversa bem, tem uma, assim, é desinibido, é comunicativo, né? Tem uma cultura muito boa, é um cara que dá para perceber que sabe o que está falando, tem segurança no que fala, e tem, vamos dizer assim, ele não é limitado no conhecimento, né? E não tem preconceito, então é muito legal isso aí. A gente gostou bastante, é uma honra você voltar a participar, viu, Hugo? fechou, tiver a oportunidade aí, eu tô dentro aí. Mas é igual eu tô falando, pessoal, Então, isso aí, pode os falar. ateus, eles têm, o Rick, você tava falando dos ateus aí, né? É, Os ateus, eles não conhecem, cara, porque, tipo assim, conhecer o canal do Ed, pra mim, foi muito libertador lá, porque, cara, tem coisas na Bíblia ali que o entendimento dá que Deus é mal também. E o Ed tem uma outra visão disso aí, cara. Eu acredito até que, eu não sei se vocês conhecem, cara. eu conheço o Ed, conheço o irmão Ed. Eu não, assim, eu não compactuo, né, dessa ideia de que o Antigo Testamento é o demônio e tal, mas, assim, cara, eu acho que é muito importante o estudo, porque muita coisa eu aprendi até com ele também, entendeu? Coisas da Bíblia que eu nem sabia. E tem um rapaz também que é não sei se você conhece o Rodrigo, do GM Group. Então ele faz umas lives também e ele acredita nisso também, né? Que o Deus do Antigo Testamento é um falso Deus. E ele é um cara muito inteligente, estuda muito a Bíblia, sabe muita coisa eu aprendi com ele, entendeu? Então eu não sou contra o debate, o estudo, né? Pelo contrário, sou a favor, acho que só edifica, né? Muita coisa que a gente também não sabia acaba aprendendo, igual você falou. Sim, porque é por isso que tem a premissa dos ateus falar, não, seu Deus é mau, mata criancinhas e etc e tal. É verdade. E acabava que ficava sem argumento, né? Não, realmente, meu Deus não é todo amor e tal, mas do contrário que a palavra fala, né? Igual assim, cara, me abriu muitos olhos ali para muitos detalhes ali, inclusive que eu vejo poucos momentos o criador mesmo falando. Cara, é muito bacana. É bom saber dessas coisas. O Ed tem a maneira dele de explicar, né? É igual, eu acho, eu até falei, ô Ed, pega mais leve e tal. Ele, não, cara, mas é meu jeito, loucão e tal. E, cara, mas cada um, né? Não, mas eu gosto do jeito do Ed, cara. Ele é muito autêntico e, assim, dá gosto ver ele debater, né? Sim, sim. É uma experiência, né? Ali, de É, palavra, sim, muito sim. bom. E é fervorosa as lives que ele faz. É legal de ver. É gostoso. E O bom é que assim, depende, ó, né? nenhum Depende desses, se. nenhum desses caras é grande,
Nenhum desses caras grandes aí, pode ser qual for, não vou citar nome, vocês sabem de quem eu estou falando, vai chegar nesse canal e cantar de galo, porque aqui tem Rick, eu e agora tem o Hugo, para desmentir essas pessoas que se acham os grandes, o dono da verdade, que eu sei tudo. Então está convidado para vir aqui debater e ver se sabe isso tudo mesmo, certo? Prova aí, a gente bota imagens, aí a gente compartilha a tela. Tô certo ou não tô, Rick? Isso aí, meu. O Hugo é um cara inteligente, provou que sabe do que fala, entendeu? E colocou até já um Global de hoje para correr aí. Hugo? Não, fechou, pessoal. Na próxima live, tamo junto aí. Talvez a gente traga novos abordagens aí e vai ser muito interessante debater, né? Mas assim, é igual fechando o Então tá. entendimento. O pessoal, eles têm que ter uma teoria, um modelo que é reproduzível ali na linguagem que é ensinada. Mas assim, nada certeza, nada de fato é a realidade do que conforme mostra a Terra plana. A gente está aqui formando uma trindade onde a gente quer ver quem é o fodão, o dono da verdade, para dizer que a gente está aqui para isso, certo? O desafio está dado. Mas aí você formando a trindade, você já tá se achando um deus, né, cara? O cara já tá se endeusando. Não, por favor, né, ô Binho, tem trindade, o caramba, você vai blasfemar Deus, pô? Não, eu tô fora dessa. Não, vamos formar um trio de 3, vai. Trio de 3. Tá, um trio. Tudo bem, trindade é só uma expressão. Mas inclusive o Hugo não acredita, né, em trindade também, porque ele segue uma expressão, cara, tá? Um trio que seja, um trio elétrico. Você não acredita, Hugo, Fica em muito trindade assim, bíblica, né? Muito... Ô, Rick, é questão, quando Trio se fala forró, assim, parada dura. criador, né, cara, definir o que a gente é igual ao modelo Globo, cara, não dá para ter certeza de tudo, mas realmente, claro, é. entendeu? Então eu não posso falar, tem parte da Bíblia que fala tem 24 anciões, né? Tem parte da Bíblia que apresenta os magos visitando Jesus, e quem garante que os magos foram ruins, quem garante que os magos foram bons, quem garante que eles foram reis, né? Cara, Sim. muitas perguntas, sabe? Altos papos sem Claro. assunto. Não, e outra também, se não me engano, tem uma parte um versículo que diz: nem todo conhecimento será dado ao homem. Né? Então, cara, tem coisas que não cabe a gente querer saber tudo. Se a gente soubesse, a gente ia ser um Deus, né, cara? Então é importante que a gente vá até onde a nossa capacidade humana permita. Você querer ir além também é heresia. A gente querer saber tudo, entender coisas que não cabe a nós, cara. A Bíblia ela limitou ali, ela passou tudo que a gente precisa saber, mas não o que a gente não precisa, né? Então, o ser humano, ele quer além. Até, inclusive, Eva fez isso, ela tinha tudo, mas ela quis ir além, ter o conhecimento que não foi dado a ela. Né? Todo homem que tem seu, vamos dizer, uma confiança depositada, né? Todo homem que de renome ali na Bíblia, todos eles caíram, cara. Todos eles. Sabe, tem várias questões assim que abordam esses claro, assuntos. Inclusive a Bíblia diz que o único que cumpriu a lei foi Jesus, né? Então foi o único que foi perfeito. Não existe homem aqui que é perfeito, né? Você chegou. Todos caíram, é verdade. Então, o Messias, cara, ele é o ponto-chave, ele é a chave. O que ele falou? Claro, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E quem quer a verdade? Ele é a verdade. Ele é a verdade e a vida. Então, o foco meu é nele. Ninguém chega ao Pai senão por mim, né? Sim, justamente. Então, o foco é ele. Seguir a ele, imitar a ele, ser igual a ele. Claro. Conforme a vontade dele, né? Isso tudo com amor, respeito ao próximo. Claro. Passar o máximo possível da fé cristã. E você percebe que ele diz que conhecereis a verdade libertará, ninguém veio ao Pai, ninguém a não ser por mim, né? A pedra angular, ela foi rejeitada pelos construtores, ele era a pedra angular que sustentava todo, né? Aquelas falácias, né, dos fariseus próprios. Então, quando ele subiu, caiu por terra tudo isso aí, e o Antigo Testamento, para mim, eu não vivo mais. Então, eu tô fora da lei já. Eu vivo pela graça. Então, por isso, acabou. E eu não preciso reviver as coisas, porque ele me mostrou o caminho.
Então, dessa forma que eu vivo hoje, pela ótica da minha fé hoje, do que eu vivo, cara, o meu foco é ele. Então, eu não preciso ressuscitar Leviatãs, ressuscitar demônios antigos e tal. Eu não preciso temer mais nada. É como Paulo diz, né? Eu posso todas as coisas agora, porque naquele que me fortalece eu posso todas as coisas. É isso A aí, gente tem pessoal. que seguir, você tá certo. Assim, eu não vi você falar nada que contradiga a fé cristã, seja católica, seja evangélica, né? Até o próprio catolicismo que segue o Antigo Testamento também, você não falou nada que contradiga. Tanto que, assim, o próprio Jesus falou que as leis que ele manteve foi amar o próximo, né, como a ti mesmo, e a primeira que é amar a Deus sobre todas as coisas, e a segunda, amar o próximo como a ti mesmo. E o resto ele falou, eis que faço nova todas as coisas, né, e faço a nova aliança. Então, assim, não tem como chegar a Deus de nenhum outro jeito se não for por Jesus. É isso aí. O entendimento é esse. No mais, Deus abençoe a todos aí. É, Foi uma boa live aí. Teve bom participar contigo aí. é, Vocês, né? Conosco. Isso. Amém, Hugo. valeu, Obrigado, valeu, viu, cara? Rick, valeu, Hugo. Nós vamos encerrar, então. É aquilo que eu falei, então a gente vai aqui assim que tiver uma nova transmissão, todos serão informados, quem quiser participar já sabe, é só assim que não demorar muito, né, porque aqui são só 6 pessoas, hoje lotou ali, mais cedo lotou. Consideração final, Rick. Então, cara, é muito interessante o pensamento aí do nosso irmão Hugo, muito diferente, somou demais, entendeu? É um rapaz que tem um ponto de vista, assim, muito compatível, né, e coerente, né, com o nosso, com o formato da Terra, inclusive, também. E, cara, ficamos honrados aí, entendeu? Eu e o Binho aí, a gente ficou feliz mesmo, entendeu? De ter vamos dizer assim, ficamos surpresos, entendeu? De você ter aparecido aí e fazer parte agora do nosso time, entendeu? E obrigado pela participação e vamos marcar mais vezes aí. Palavra final, Hugo. Opa, agradeço aí pelo Encerra aí a convite, live pra gente. por estar participando com vocês aí. Foi muito bom. Espero que na próxima poder participando novamente, né? E que possamos ter, assim, a organização da narrativa, deixar o pessoal falar, anotar, né? O que eles estão falando ali, o que focou em pauta na questão de, vamos ver, na resposta a eles, né? E assim deixar o pessoal que vai estar vendo aí o vídeo depois no YouTube aí, ter a sua definição aí, né? Ter a sua própria pensamento sobre os assuntos que vão ser abordados. E o legal da Terra plana é isso aí, né? O pessoal pensar fora da caixinha, pensar fora do entendimento que é apresentado, porque pensar por si só é mais complicado, né? Agora, quando alguém te induz a pensar, e talvez você não esteja pensando, mas, assim, está só reproduzindo aquilo que lhe é apresentado. Então é isso aí, pessoal. Boa noite para todos aí, ou boa Amém. madrugada. Boa noite. Live excepcional, gostei muito. Valeu aí. Tamo junto. Valeu. Só o recadinho assim, Abraço. ó, pessoal pode deixa o like, faça bastante comentários e compartilhe. Não custa nada, sempre tem alguém que ainda não conhece o assunto. Essa live é boa porque é uma live de iniciação. E então é isso. Obrigado.